especial de Dia dos Namorados ou de Dia dos Solteiros, tanto faz. E a minha sugestão para vocês é de um menu leve, fácil, rápido, como eu sempre tenho como proposta aqui para vocês. E com poucos ingredientes, sujando um pouco a panela, né? Porque a gente quer só jantar e curtir a pessoa que está com a gente, tomar um vinhozinho sem ter que se preocupar com a louça. E como sugestão de menu, eu trago para vocês então 2 tipos de brusquetas. Uma de tomate com manjericão, que é a tradicional, que eu até já mostrei aqui. E como segunda opção vai ser uma brusqueta de gorgonzola com mel, que também fica muito gostosa. Como prato principal, a gente vai fazer um pesto alla genovese, e esse é o pesto que vai batata. E também vagem para quem gosta, que a receita tradicional pede. Eu não gosto, então eu não vou indicar com vagem para vocês, mas com batata é a minha versão favorita do pesto. Ele fica muito gostoso e ele traz aquela sensação de comfort food quando a gente está comendo, que é muito boa. Como sobremesa, eu não vou fazer nenhuma receita nesse vídeo com vocês, porque eu já indiquei uma sobremesa na semana passada, que foi a panna cotta, com geleia de frutas, que é uma sobremesa super rápida, super fácil, super gostosa, super tradicional também. E o vídeo tá lá no meu IGTV, para quem quiser pegar e fazer o menu completo. Então os ingredientes para as 2 brusquetas são esses. A gente vai usar aqui para 2 pessoas 2 fatias de pão italiano grandes. Se vocês estiverem usando um pão menor, geralmente no Brasil o pão é menor, podem usar 4 fatias. Eu estou usando 2 tomates maduros picados sem sementes, um pouco de mel, um dente de alho, um pouco de gorgonzola, tá? Manjericão, azeite, sal e pimenta. Então para preparar as brusquetas é muito fácil. Numa frigideira de preferência antiaderente, a fogo médio-baixo, a gente vai colocar as fatias aqui do pão, sempre virando, tá pessoal, as brusquetas, tá vendo que ela tá começando já a pegar uma corzinha, para evitar que ela queime. Vocês vão perceber que o pão vai começar a ficar mais crocante na parte externa, mas o miolo dele tá macio. Essa é a grande diferença de fazer dessa forma ao invés de fazer no forno, porque no forno o pão acaba perdendo, né, a umidade de forma mais uniforme e ele vai ficando como se fosse uma torrada. E dessa forma eu acho muito mais gostoso, que inclusive é a forma tradicional aqui italiana, porque o pão fica macio para você morder. Brusquetas então no ponto, a gente vai retirar e passar para a segunda fase. Vai cortar a base do dente de alho para deixar ele retinho assim e vai passar o alho em um dos lados do pão, que é o lado onde a gente vai depois colocar o complemento da brusqueta. Não precisa passar muito, tá? Para as brusquetas de tomate, então a gente vai pegar o tomate picado, vai adicionar um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino, azeite, a gosto, tá? Não tem uma medida não. E vai colocar algumas folhas de manjericão. Também não tem muita regra, pode colocar assim mesmo, mais picado. Mistura tudo. E agora é só colocar esse tomate em cima do pão. Sem derrubar, de preferência, como eu tô fazendo aqui, tá? Para a segunda brusqueta, a gente vai então passar o gorgonzola por toda a superfície do pão. Agora a gente vem e vai adicionar um pouco de mel e finaliza com um pouquinho de pimenta do reino moída. As minhas brusquetas aqui então estão servidas. Olha como o pão fica crocante. Eu vou dividir, porque somos em 2 aqui. E tá pronto para servir. Vamos passar então para a segunda parte, que é o nosso macarrão ao pesto genovese. Eu estou usando aqui uma massa que se chama trofie, que é esse tipo de massa tradicional genovese para comer com pesto. Indico que vocês usem aí uma massa que seja curta, não precisa ser o trofie, mas indico que seja uma pasta curta, tá? A gente vai usar também manjericão. Eu estou usando uma batata média picada em cubos, 80 gramas de amêndoas,
Também dá para usar nozes aqui no caso. Por que eu não estou usando as nozes? Porque eu acho que as nozes deixam, às vezes, um gosto um pouco amargo no pesto. A receita original é feita com uma castanha que se chama pinole, que é uma castanha bastante cara aí no Brasil e que, por coincidência, eu não encontrei hoje no mercado para comprar. Então estou usando aqui as amêndoas e é uma excelente opção. E o queijo ralado, a receita original, ela pede uma mistura de queijo parmesão e queijo pecorino. Eu estou fazendo dessa forma aqui, mas vocês podem fazer só com o queijo parmesão, não tem nenhum problema. Eu estou usando o mesmo dente de alho que eu usei para fazer as brusquetas. A gente vai aproveitar o mesmo dente de alho, a gente vai usar sal e azeite. A água do macarrão já está fervendo, só com sal, do jeito como eu já ensinei para vocês. Eu vou colocar as batatas para cozinhar. Depois de 2 minutos que as batatas estão aqui cozinhando, eu vou então adicionar o macarrão. O macarrão aqui, ele demora 10 minutos para cozinhar, tá? É muito importante que vocês respeitem esse tempo de cozimento da massa para garantir que ela vai ficar al dente. Enquanto o macarrão cozinha, a gente vai preparar o pesto. Então a gente vai colocar no liquidificador o manjericão e o queijo, uma parte do azeite, eu vou usar aqui a ajuda dessa espátula, que é do meu liquidificador. E se vocês forem usar uma colher ou alguma coisa, por favor, não esqueçam de desligar o liquidificador e tomar muito cuidado, tá bom? Agora a gente vai adicionar então as amêndoas ou as nozes, o restante do azeite e o dente de alho. Vai continuar batendo até virar um creme. O pesto então está pronto. Ele vai ficar um creme com essa textura aqui, ó. Bem grosso mesmo, é assim mesmo. Agora a gente vai transferir o pesto então para uma panela. Eu no caso estou inclusive usando a mesma panela que eu fiz as brusquetas. Só passei uma água para tirar o resto do pão. E aí depois a gente vai jogar o macarrão aqui. Vejam então que ele ficou bastante cremoso, é assim mesmo. Quando a gente jogar o macarrão aqui, a gente vai colocar um pouquinho da água do cozimento do macarrão e ele vai ficar cremoso, porém menos denso como ele tá agora. Mas olha que cor bonita que ele tá. Eu acabei de ver que o macarrão e as batatas já estão no ponto, então agora eu vou tirar o macarrão daqui e passar aqui para a panela onde está o pesto. Então, o macarrão e batatas já passei para a panela. Eu vou pegar um pouquinho da água, não precisa ser uma concha cheia. Vou colocar aqui e vou agora misturar o creme na massa. E uma coisa importante, pessoal, agora é a hora de provar o sal, tá? A gente não colocou sal ainda na receita porque a gente já tinha sal na água do macarrão e tinha sal também dos queijos. E olha como ele ficou bonito, como a cor e a textura do molho estão bonitas. Ele está bem cremoso e o cheiro está incrível. O pesto então está servido. Agora é só finalizar com um pouquinho de queijo ralado em cima, para quem gosta. E como dica para vocês, eu indico um Valpolicella. É um vinho italiano muito gostoso, da região aqui do Vêneto, de Verona. Não precisa ser essa versão ripasso. Eu indico o Valpolicella clássico, que já é um vinho muito gostoso para acompanhar esse prato, como dica de vinho italiano. Eu paguei 8 euros nessa garrafa, não sei quanto ela custa no Brasil, mas é um vinho muito gostoso e que combina muito bem, tanto com as brusquetas, quanto com esse prato aqui. E outra dica é um vinho que vocês vão encontrar fácil aí, que é o Trapiche, um Malbec da Argentina. É um vinho também bastante gostoso, tem um sabor bem marcante, é muito bom. Ele não chega a ser um vinho super forte, mas é um vinho bem encorpado e que também vai muito bem com o sabor aqui do manjericão. Como eu já falei, a receita da sobremesa eu já postei na semana passada, é uma panna cotta e eu super indico para finalizar uma refeição especial como essa. Espero que vocês tenham gostado
Espero que vocês façam a receita e depois me falem se vocês gostaram. Eu acho que essa versão com batata realmente é especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Por aqui, a gente já vai jantar.